O motor eletrônico com sistema Common Rail é um motor moderno em que um módulo eletrônico de controle inteligente, em conjunto com sensores e atuadores, gerencia a injeção de combustível. Quanto ao princípio básico de funcionamento do gerenciamento eletrônico, podemos fazer uma analogia entre o módulo eletrônico de controle e o cérebro humano. Os órgãos dos sentidos funcionam como sensores e enviam informação ao cérebro, que interpreta e processa as informações. Decide e envia comandos para as mãos e pernas, por exemplo, que são os atuadores que executam a ação definida pelo módulo de controle, o cérebro. Sistema de injeção de combustível. No sistema de injeção Common Rail, o diesel fortemente pressurizado por uma bomba de alta pressão fica acumulado num pequeno reservatório em forma de tubo, chamado rail, de onde flui para as válvulas injetoras para ser injetado em cada cilindro do motor. A bomba de combustível de baixa pressão puxa o combustível do tanque, fazendo-o passar pelo filtro separador e pelo filtro principal para enviá-lo limpo, livre de contaminantes, à bomba de alta pressão. A bomba de combustível de alta pressão pressuriza o combustível e supre o tubo rail, a pressão na qual o combustível será injetado. O tubo rail funciona como um acumulador de diesel, a uma pressão elevada de até 1.400 bar. Ele fornece combustível pressurizado às válvulas injetoras. A válvula reguladora de pressão ajusta e mantém a pressão de combustível no tubo rail, de acordo com a condição de carga do motor. O combustível não utilizado ou o excedente, liberado pelas válvulas injetoras e pela válvula de controle de pressão, volta pela linha de retorno ao tanque de combustível. Sistema de gerenciamento eletrônico. Sensores. O sensor de pressão do tubo rail monitora continuamente a pressão do combustível que será injetado e envia sinais de tensão elétrica ao ECM para controlar a válvula reguladora de pressão. Sensor de pressão e temperatura do óleo do motor. O ECM utiliza os sinais emitidos por este sensor para avaliar a temperatura e a pressão do óleo e, caso estejam fora dos limites pré-estabelecidos, iniciar o processo de despotenciamento do motor visando protegê-lo. Sensor de velocidade do veículo. O sinal emitido por este sensor é utilizado pelo ECM para estipular a quantidade de diesel a ser injetada e calcular a taxa de consumo. Sensor de posição do pedal do acelerador. Tem a função de informar ao ECM o valor de rotação do motor que o motorista deseja obter. O ECM então estipula a quantidade de diesel a ser injetada e aumenta ou reduz a duração do envio de corrente elétrica às válvulas injetoras, para aumentar ou reduzir a quantidade injetada. E ainda outros sensores. Sensor de rotação do motor. Sensor de fase do motor. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Sensor de pressão e temperatura do ar de admissão. Sensor de pressão atmosférica. Sensor de temperatura do combustível. Interruptor do pedal da embreagem. Interruptor do pedal do freio. O módulo eletrônico de controle, ECM, é o componente de controle. O ECM é o computador que gerencia o funcionamento do motor. Sistema de proteção do motor. O ECM também gerencia o sistema de proteção do motor, cuja função é evitar que ele sofra danos em razão de alguma condição anormal de funcionamento. Dependendo da gravidade desta condição, o sistema inicia um processo de despotenciamento, ou seja, reduz automaticamente a rotação e o torque gerado pelo motor e continua monitorando o funcionamento. Através de luzes indicadoras e de advertência localizadas no painel de instrumentos, o motorista é informado ou alertado sobre as condições de funcionamento do motor. Durante o funcionamento do motor, em caso de existência de uma falha, o motorista é avisado. Se a falha for leve, uma luz de advertência indica que ele deve procurar o concessionário Volkswagen. Se a falha for grave, comprometendo o funcionamento ou podendo danificar o motor, a luz de parada obrigatória irá indicar ao motorista que ele deverá estacionar o veículo e desligar o motor, para então providenciar a correção da falha. Através da luz de advertência, o motorista tem acesso aos códigos de falhas presentes, que irá piscar indicando o código da falha. O ECM
tem a capacidade de identificar falhas do sistema de injeção eletrônica. Para isso, o ECM monitora continuamente o funcionamento dos sensores e atuadores e seus circuitos, e caso se apresente alguma falha, esta é identificada e registrada na memória. A cada tipo de falha corresponde um número, que é o código de falha. Com esta informação, pode-se ir diretamente ao problema, encontrar a sua causa raiz e corrigi-lo. O técnico de serviço dispõe do manual de diagnóstico de falhas para auxiliá-lo na análise e correção de maneira rápida, eficaz e ao menor custo.